Imagine só o som: tambores de guerra ecoando, um trovão distante. O som reverbera no ar, como um presságio de algo grandioso e terrível que está por vir. É um chamado que desperta algo profundo dentro de nós, uma memória ancestral de tempos antigos. Relâmpagos rasgando o céu, a terra tremendo. A natureza parece responder ao chamado, como se estivesse se preparando para uma batalha de proporções épicas. Cada trovão, cada tremor, é um lembrete do poder bruto e indomável que reside tanto no mundo natural quanto em nossos próprios corações. Não é uma tempestade. É o eco de batalhas épicas, travadas, não em campos de batalha reais, mas na mente e nos mitos da humanidade. Essas histórias, passadas de geração em geração, são mais do que simples contos. Elas são reflexos de nossas próprias lutas internas, de nossos medos e aspirações. As guerras mitológicas nos cativam, transcendem o tempo. Elas nos conectam a algo maior, a uma tapeçaria de histórias que moldaram civilizações inteiras. Cada cultura tem suas próprias lendas, seus próprios heróis e vilões, mas o tema da batalha é universal. Mas por que essas histórias de deuses e monstros ainda nos fascinam? O que há nelas que continua a capturar nossa imaginação, mesmo em um mundo tão diferente daquele em que foram criadas? Talvez seja a maneira como elas abordam questões fundamentais da existência humana. O que podemos aprender com elas? Essas histórias antigas, embora fantásticas, contêm verdades profundas sobre a condição humana. Elas nos ensinam sobre coragem, sacrifício, amor e traição. Elas nos mostram que, independentemente da época ou do lugar, os seres humanos sempre enfrentaram desafios semelhantes. A resposta, talvez, esteja nos seus significados ocultos. Cada mito, cada símbolo, carrega consigo uma mensagem que ressoa através dos tempos. Decifrar esses significados pode nos ajudar a entender melhor a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. As guerras mitológicas não são apenas histórias de violência. Elas são metáforas para as batalhas que travamos dentro de nós mesmos. São contos de superação, de enfrentar o desconhecido e emergir mais forte. São contos atemporais sobre a luta entre o bem e o mal, a ordem e o caos. Essas histórias nos lembram que, mesmo nas situações mais sombrias, há sempre uma esperança de redenção, uma chance de restaurar a ordem. Elas refletem nossos medos, esperanças e a eterna busca pela verdade. Em cada batalha, em cada conflito, há uma lição a ser aprendida, uma verdade a ser descoberta. Essas histórias nos desafiam a olhar para dentro de nós mesmos e a confrontar nossas próprias sombras. Prepare-se, pois vamos mergulhar nos campos de batalha épicos da mitologia. Vamos explorar as histórias que moldaram nossa compreensão do mundo e descobrir o que elas ainda têm a nos ensinar. A jornada será intensa, mas as recompensas serão imensuráveis. No início, era o caos. Do caos, surgiram os titãs, seres poderosos que governavam o cosmos. Mas seu reinado seria desafiado. Zeus, o mais jovem dos deuses, liderou uma revolta contra seu pai, o titã Cronos. A Guerra dos Titãs durou 10 anos. Deuses contra titãs, uma batalha cataclísmica que abalou os céus e a terra. Montanhas vieram abaixo, oceanos se revoltaram. No final, Zeus e os deuses olímpicos triunfaram. A vitória de Zeus representa a vitória da ordem sobre o caos, da razão sobre a força bruta. Mas será que a ordem sempre prevalece? Ou o caos está sempre à espreita, pronto para retornar? Na mitologia nórdica, o destino é uma tapeçaria complexa, tecida pelas Nornas. E nessa tapeçaria, o Ragnarok, o fim do mundo, está predestinado. Fogo e gelo se chocam, deuses e gigantes se enfrentam em uma batalha final. Odin, o pai de todos, sabe que a derrota é inevitável. Mas ele não se desespera. Ele enfrenta o destino de frente,
lutando com coragem e sabedoria até o fim. Ragnarok nos ensina que o fim é inevitável. Tudo o que podemos controlar são nossas ações diante da adversidade. A aceitação do destino significa passividade? Ou podemos encontrar coragem na luta, mesmo quando a derrota parece certa? No coração do Mahabharata, a grande epopeia indiana, está a Guerra de Kurukshetra. Esta guerra não é apenas um evento histórico, mas um símbolo profundo das lutas internas que todos enfrentamos. Duas famílias, os Pandavas e os Kauravas, lutam pelo trono. Esta batalha épica é mais do que uma simples disputa pelo poder. É uma representação das forças opostas que existem dentro de cada um de nós. Mas esta não é apenas uma guerra pelo poder. É uma luta que transcende o físico e adentra o espiritual e o moral. É uma batalha entre o Dharma, justiça, e o Adharma, injustiça. Cada ação, cada decisão tomada no campo de batalha de Kurukshetra carrega um peso moral significativo. Arjuna, o herói dos Pandavas, é tomado pela dúvida. Ele se encontra em um dilema profundo, questionando a moralidade de lutar contra seus próprios parentes e amigos. Ele deve lutar contra seus próprios parentes? A dor e a destruição que a guerra trará são justificáveis? Arjuna se vê paralisado pela incerteza e pelo medo. Onde está o Dharma em uma guerra que trará tanta dor? A batalha interna de Arjuna reflete a luta que todos nós enfrentamos ao tentar equilibrar nossos deveres com nossos sentimentos pessoais. Krishna, seu cocheiro e guia espiritual, o aconselha a cumprir seu dever, mesmo com o coração pesado. Ele ensina que o verdadeiro Dharma é agir de acordo com a justiça, independentemente das consequências pessoais. Kurukshetra nos lembra que a vida é um campo de batalha moral. Cada decisão que tomamos é uma batalha entre o certo e o errado, o justo e o injusto. Enfrentamos escolhas difíceis todos os dias. A luta de Arjuna é um espelho das nossas próprias lutas diárias, onde devemos escolher entre o dever e os sentimentos pessoais. Como encontrar o equilíbrio entre o dever e os sentimentos pessoais? Esta é uma pergunta que todos nós enfrentamos em algum momento de nossas vidas. Como saber qual caminho é o certo? A jornada de Arjuna nos ensina que a resposta não é simples, mas está enraizada em nossa própria busca por justiça e verdade. A resposta, talvez, esteja em ouvir a voz da nossa própria consciência. Em momentos de dúvida, é a nossa consciência que nos guia para o caminho do Dharma, ajudando-nos a tomar decisões que estão em harmonia com nossos valores mais profundos. As guerras mitológicas podem parecer histórias distantes, mas seus temas ressoam até hoje. A luta entre a ordem e o caos, a busca pela justiça, a aceitação do destino, esses são conflitos que ainda enfrentamos. Olhe ao seu redor. Vemos a luta entre a tradição e o progresso. A tensão entre o individualismo e o bem comum. A batalha constante contra a injustiça e a desigualdade. Será que as lições das guerras mitológicas podem nos guiar nestes tempos turbulentos? Podemos encontrar coragem e sabedoria nos mitos antigos para enfrentar os desafios do presente? As guerras mitológicas são mais do que apenas histórias de violência e destruição. Elas são narrativas ricas que transcendem o tempo e o espaço, oferecendo lições valiosas para todas as gerações. São histórias de coragem, sacrifício e a eterna luta por um mundo melhor. Cada batalha travada, cada sacrifício feito, carrega consigo um significado profundo que ressoa em nossos corações e mentes. Elas nos desafiam a questionar nossas crenças, a confrontar nossos medos e a buscar a verdade. Em cada confronto, somos convidados a refletir sobre nossas próprias vidas e as batalhas que enfrentamos diariamente. Através dos tempos, essas histórias nos inspiraram a lutar por aquilo em que acreditamos, mesmo quando as probabilidades estão contra nós.
Elas nos mostram que a verdadeira vitória não está apenas em derrotar o inimigo, mas em permanecer fiel aos nossos valores e princípios. Elas nos ensinaram que a verdadeira força não está na violência, mas na coragem de defender o que é certo. A bravura de um guerreiro não é medida pelo número de inimigos derrotados, mas pela sua capacidade de proteger e cuidar dos outros. As guerras mitológicas podem nos ensinar a viver vidas mais significativas. Elas nos mostram que, mesmo em meio ao caos e à destruição, há sempre uma oportunidade para encontrar propósito e significado. Elas nos lembram que todos temos um papel a desempenhar na grande tapeçaria da vida. Cada um de nós, como os guerreiros de outrora, tem a capacidade de influenciar o curso da história através de nossas ações e escolhas, e que, mesmo diante da adversidade, podemos encontrar força, sabedoria e esperança nos mitos que moldaram nossa cultura. Esses mitos não são apenas histórias antigas, mas guias atemporais que nos ajudam a navegar pelos desafios da vida moderna, lembrando-nos sempre da importância da coragem e da sabedoria. E você? Qual é a sua guerra mitológica favorita? O que ela revela sobre você? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre mitologia, história e cultura pop. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Até a próxima!